Gente, obrigado por aceitar o convite. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Sei que muitos já os conhecem, mas se vocês puderem se apresentar, até para eles entenderem a razão dos dois estarem aqui conversando comigo sobre o concurso do MP de Goiás, que é um concurso muito bacana, uma prova diferenciada, ou seja, não fique esperando uma prova fácil, mas também um concurso muito bem elaborado. Antes de nós batermos um papo sobre o concurso do MP de Goiás, começo com o Diego. O Diego se apresenta e depois nós vamos para o primeiro e único promotor italiano que tem no Ministério Público Brasileiro. Vamos lá. Então, muito obrigado aí pelo convite dos dois. Eu sou promotor de justiça desde 2013. Antes disso, tive uma carreira aí na polícia, longa, aproximadamente 12 anos, então sou da área criminal já há muito tempo. Basicamente isso, hoje em dia trabalho numa comarca próxima aqui de Brasília, e é isso, estou aí para dar algumas dicas para a galera do concurso do MPGO. Joia! Vamos embora! Agora, contigo. Primeiramente, quero agradecer demais o convite, viu? Tanto do Rogério como do Diego. Rogério é meu ídolo. Eu, quando estudava, tanto para delegado como para promotor, realmente, assim, você era uma das minhas bases de estudo, então estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente se encontrou pessoalmente, né, no almoço aqui em Goiás com o Vinícius Marçal. Sem dúvida. Fico muito, muito feliz do convite. O Diego também é um grande parceiro do MPGO. E, bom, minha história é a seguinte, basicamente, nos concursos. Eu fui delegado de polícia no estado de Goiás, tomei posse em 2014, estudando, inclusive, com suas aulas de penal. E eu também fui aprovado para delegado de polícia na época do estado do Paraná. E, por fim, eu tive muita sorte nesse caminho de concurso, só prestei esses três, deu certo nos três. E aí eu fui prestar MPGO, eu estou em Goiás desde a faculdade, e acabou que fui aprovado aqui, e hoje não, até piqui como, então não sai de Goiás mais não. Tá? E olha só, eu gosto de ouvir quando ele diz, eu tive muita sorte. Normalmente a pessoa tem muita sorte quando rala demais. Né? Quando a pessoa rala demais, a sorte vem. Normalmente a sorte procura quem está ralando muito. É verdade. Mas eu lembro que nós almoçamos ali no shopping, num restaurante gostoso que tem ali no shopping. Cabanas, verdade. Temos que repetir isso, né? Temos que repetir isso brevemente. Pessoal, eu queria conversar um pouco com vocês dois sobre o MPGO, o MP Goiás, que autorizou o concurso. Vamos falar um pouco quantidade de vagas, quantas vagas estão sendo disputadas. Eu já começo alertando quem nos assiste. Não se preocupem com o número de inscritos não corresponde ao número de candidatos. Candidato é uma coisa, inscrito é outra. Tem muita gente que se inscreve, mas poucos são candidatos. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quantas vagas estão abertas e depois conhecer o formato da prova do MP de Goiás. Lembrando que o RSC Online montou um grupo de estudos reta final para o MP de Goiás, um grupo de estudos onde nós vamos trabalhar os principais temas, com encontros ao vivo de 15 em 15 dias, simulados, etc., para prepará-lo para essa prova, que é uma prova diferenciada. Mas aqueles que nos assistem já querem ouvir número de vagas e a arquitetura do concurso. E no final vai ter um cupom de desconto aqui, já estou avisando. São só 40 vagas para esse reta final. Começa com o Diego, vamos lá. Vamos lá, então. Abriu o concurso, o MP de Goiás ele tem essa tradição de fazer vários concursos, né? Não fica muito tempo sem ter concurso. Esse especificamente são 39 vagas, mas é o seguinte, eu nunca vi preencher todas as vagas. Então, é aquilo que o Rogério estava falando, né? Tem inscritos e candidatos de verdade, a galera que realmente vai disputar. É o que o Rogério estava falando, é uma prova diferenciada, a banca
pelo menos nos últimos concursos, é banca própria, então são membros do Ministério Público, está lá inclusive no edital, preferencialmente membros do Ministério Público, lógico, vai ter representante da OAB também, sempre tem, mas membros do Ministério Público. Então, o que é importante a gente analisar? Quem serão esses membros? Ainda não está definida a banca, né? Quem serão esses membros? E fazer uma análise histórica da carreira dele, desse membro do Ministério Público, no que ele mais atuou. Porque é óbvio, né? O cara atua, por exemplo, eu atuo na área criminal há muito tempo, então muito provavelmente vou pegar casos concretos, alguma coisa, não tem jeito. É diferente de uma banca profissional do CESP, da SEBRASP, do FCC e tal, que são aquelas questõezinhas já prontas e tal, aquele banco de dados e não sei o quê. Então, é muito, muito importante fazer essa análise da banca. E ainda a gente não tem essa banca, mas vamos fazer um apanhado dos concursos anteriores. Essa é a nossa ideia, né? Passar umas dicas aqui disso, né? Legal. Então, são 39 vagas. E aí eu pergunto se você, antes de eu passar a palavra para o Tomás, o seguinte, você lembra quantos inscritos no último concurso? Olha, Rogério, eu não... O Tomás deve saber. Sinceramente, eu não me lembro direito. No meu, que foi o penúltimo, salvo engano, foram 6.500. Mas eu concordo... Quantas vagas? No meu, que foi o penúltimo, 59, tivemos 40 vagas e 25 aprovados. 50% caiu na prova oral. E no último tivemos 21 aprovados apenas, com 40 vagas. E como o Diego bem falou, é um concurso muito complicado. Muito porque a gente sabe que concurso bastante difícil, concorrido, pessoal preparado. Porém, dessa vez, a primeira fase será elaborada pela FGV. Então, a gente terá uma maior... Eu acredito que continuará sendo uma prova difícil, mas talvez, pelo menos na primeira fase, não tanta maluquice, doutrina doida, e mais até lei seca. E só que o que eu gostaria, até para os alunos que estão acompanhando, pela experiência que eu tenho no MPGO, já vale a pena, inclusive tenho certeza que o grupo já prepara eles, o grupo do Rogério, para aprofundar uns temas, para também pensar, porque a segunda fase e a prova oral do MPGO sempre são muito, muito, muito difíceis. Mas aqui, Rogério, desculpa... E tem um detalhe, né? Isso que você falou, desculpa te cortar, mas é muito importante. Apesar de o nosso grupo de estudos ser um grupo de estudos voltado para a primeira fase, são só 40 vagas, para nós termos um petit comitê, 40 pessoas que querem prestar MP Goiás, quer chegar lá hidratada, com musculatura para fazer essa prova, nós também, obviamente, preparamos já pensando numa prova escrita e até mesmo numa prova oral. Porque o tempo entre as provas, entre as várias fases, é um tempo muito curto, né? Isso. E o MPGO, tenho certeza que na segunda fase, na prova oral, será uma prova pesada. Agora, eu tenho um lado positivo para quem está ouvindo a gente, que eu vi na discursiva, que é uma novidade, na verdade. Por quê? O MPGO sempre foi, pelo menos desde que eu acompanho, 3 dias de prova na segunda fase e na oral 1 dia de prova, mas 3 grupos de prova. E você sempre tinha que fazer o quê? 5 pontos em cada grupo, mas 6 pontos no geral. Então tinha gente que fazia 5.6, 5.8, 5.9 e não passava, porque não tinha média 6. Dessa vez, eu analisei o edital com calma e o ponto 9.15, ele não fala mais da nota 6 no geral. Então, isso facilitou para quem chegar lá. Por isso que você que está afim, pega firme, porque esse é um lado muito bom. Você, teoricamente, pelo menos pelo que eu entendi do edital, você só precisará dos 5 em cada grupo. Você não precisará mais fazer 6. E, acredite, tem muita gente que faz 5 e pouco em cada grupo e acaba não fazendo 6. Então, esse é o lado positivo, eu acredito, para quem está pensando na prova. Joia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nesse concurso do MP Goiás, Diego, você acha que
o MP Goiás já segue a recomendação do CNMP e traz um representante do Poder Judiciário para a banca? Acredito que sim, tanto da OAB, que eu já falei, quanto do Poder Judiciário, né? É importante porque já é uma recomendação do Conselho Nacional, acredito que eles vão fazer. Foi aquilo que eu disse, né? A formação da banca, eles colocam lá preferencialmente membros do Ministério Público de Goiás, mas eu tenho certeza que eles vão atender tanto a OAB quanto o Judiciário. É importante, Rogério, o candidato, a pessoa que está estudando, o cara que analisa de verdade o edital, ele observar essa divisão de grupos do MP, que eles são divididos em 3 grupos, e a quantidade de questões. Isso é importante, para você veja. Constitucional, 15 questões, direito penal, processual penal e legislação especial, 35, olha o peso do penal aí para essa prova. Direito difusos, coletivos, individuais, homogêneos, 20, e no civil, processo civil, 15, e administrativa e eleitoral, 10, e legislação do Ministério Público, 5. Agora, o pessoal, cara, esquece. Eu sempre que me pergunto, eu dou dica especificamente disso. Todo mundo, a maioria da galera quer ser promotor, foca no penal, no processo, mas esquece, negligencia direitos difusos e coletivos, cara. E isso arrebenta na prova do MPGO. Então tomem muito cuidado com difusos e coletivos, que eles pegam pesadíssimo. Tanto na primeira fase, agora essa novidade da FGV, né? Mas na segunda fase, se você não tiver afiadíssimo aí nas legislações específicas da direitos difusos e coletivos, isso elimina demais a galera. Então tomem cuidado, observem essa divisão. Eu costumo até dizer o seguinte, não sei se o Tomás concorda, ele que passou em todos os concursos que prestou, normalmente você é reprovado ou aprovado conforme o desempenho nas matérias que você menos domina. Então, se você acaba negligenciando difusos, como falou o Diego, negligenciei, é o difuso que vai te reprovar. Se você caprichar no difuso, é o difuso que vai te aprovar, porque quem presta MP naturalmente gosta de penal, processo penal, etc. E você acha que isso basta. Não. O edital ele tem que ser absolutamente compreendido e respeitado. Antônio Scaranz Fernandes ele falava algo que eu achava excepcional quando ele dava aula. Ele falava o seguinte, tudo aprova, tudo reprova, mas fique atento com aquilo que você não gosta. Fique atento. Exatamente. Aquilo que você não gosta pode ser seu parceiro, como pode ser seu pior inimigo. Fique atento. Então, eu agora quero perguntar o seguinte. Dentro dessa arquitetura, a primeira prova objetiva, a segunda prova, a segunda fase, vai continuar dividindo em 3 dias? A princípio, sim, eu acredito, né? Sempre foi assim, não vejo nem a razão para mudar. É o meu que travou do Rogério? Não, voltou. É muito cansativo, realmente, mas é legal. É uma prova interessante do MPGO, a segunda fase. Eu acho uma prova gostosa, pesada, tá? Mas gostosa. E eu concordo totalmente, Rogério, com o que você falou, tanto para a primeira fase como para a discursiva, para a oral. Realmente, quem está... Agora faltam 3 meses para a prova. Quem está com dificuldade, por exemplo, sabe que não tem tanta facilidade em civil, vou dar um exemplo, que normalmente quem presta MP não é tão fã de direito civil, né? Quem tem essa dificuldade, então vale a pena, por exemplo, agora, dar uma aprofundada, dar uma revisada, porque o que vai te tirar, como o Rogério falou, é isso. Não adianta você só estudar a matéria que gosta, como muitos fazem. Então, eu concordo totalmente. E normalmente, Rogério, a estrutura da segunda fase tem sido 3 dias de prova, é dividido em 3 grupos. O primeiro dia, penal, processo penal e legislação penal extravagante. Normalmente, 4 ou 5 questões e uma peça. O segundo dia, civil, processo civil difusos. Também 4, 5 questões e uma peça. E no último dia, administrativo, constitucional, eleitoral e legislação do MP, também 4, 5 questões e uma peça. Legal.
Legal. Ou seja... Bom, deixa eu só fazer um parênteses aqui disso. Pessoa que está preparada, que está escutando, ou que está disposta a encarar, de fato, e estudar para essa prova, e que tem chance de passar para uma segunda fase, tome muito cuidado, porque o MP, as peças são difíceis do MP. Eu lembro que no meu concurso, cara, caiu uma denúncia, então a gente esperava que na área de penal caísse uma denúncia, caiu uma denúncia, mas eram tantos crimes, cara, eram tantas preliminares que você tinha que analisar ali, porque você tinha que arquivar, um tinha que, pela prescrição, o outro tinha que mandar para a Justiça Federal, era tão complexo aquilo ali, que se o cara não treinou antes de fazer uma denúncia, ele pegar aquela denúncia ali achando que ia ser uma denúncia simples, ele não deu conta. Então tomem cuidado. E outra coisa, eles pegam pesado também em eleitoral. A pessoa, às vezes, esquece do eleitoral, acha, não, isso aí não vai cair, tá, o MPGO cobra muito eleitoral. Para mim, inclusive, caiu uma peça de eleitoral. Não, para mim não. Ainda bem, porque... para mim caiu uma peça de eleitoral. Sabe que eu fiz uma live? Eu fiz uma live com o Francisco Dirceu de Barros, ex-procurador-geral de Pernambuco. Hoje ele é um dos maiores especialistas que nós temos de eleitoral. Essa live está no meu canal do YouTube, depois assistam. O Francisco foi reprovado no primeiro concurso por conta do eleitoral, que ele não deu bola para o eleitoral. Aquilo ele ficou tão chateado, tão inconformado, que ele estudou eleitoral de uma forma ímpar, que ele entendeu, namorou eleitoral, noivou, casou e hoje ele tem livros escritos e é o maior, um dos maiores especialistas que nós temos em direito eleitoral no país. Olha que interessante. Demais. Isso é que é fazer de um irmão uma limonada, né? Então ele buscou o calcanhar de Aquiles dele naquele concurso e transformou hoje numa medalha. É uma pessoa reconhecida por conta do direito eleitoral. Gente, você falou da peça, Diego. Eu sempre digo, quando a peça tem muitos crimes, o seu examinador está querendo trabalhar, dentre outras coisas, o conflito aparente normas. Ele quer saber se você conhece o princípio da subsidiariedade, o princípio da consunção, antefacto, pós-facto impunível, porque tem aquele que sai denunciando tudo. E ele denuncia o crime meio, denuncia o crime fim, não trabalha com absorção. Então, fique atento, é importante quando você se depara com uma série de crimes, fique atento com o conflito aparente de normas. Esse fato, Rogério, também, só pegando um gancho aí com o que o Tommaso falou, de serem 3 dias de prova, isso possibilita cada grupo aprofundar bastante, por isso que as provas são muito difíceis da segunda fase. Então, por ter mais, em tese, né, são 3 dias, mais tempo os candidatos têm para fazer, então eles pegam pesadíssimo. Eu lembro que meu grupo de civil, processo civil, cara, eram muitas questões, e caiu muita jurisprudência. Então a jurisprudência do STF, STJ, cara, despencou nesse dia. Se o cara não lesse os informativos, ele estava perdido. Então, e eles pegam pesado em cada dia, em função da possibilidade de tempo, em tese, né, que o candidato tem para fazer esses 3 dias de prova. E mais um detalhe, Rogério, que eu vou dar aqui de dica para a galera. O que acontece, cara? Eu lembro que no meu concurso foram aprovados, eu não me lembro exatamente quantos no final foram, mas foram muito poucos, menos de 20. Mas na primeira correção tinha sido menos ainda. Então, depois dos recursos, eles aprovaram um pouco mais. E eu tive a curiosidade de ler os recursos e o que os examinadores, como eles corrigiram, né? E eu lembro que um dos recursos, cara, o examinador fez questão de frisar que o candidato tive um erro, né, crasso assim, de português, e ele falou, olha, o candidato simplesmente não sabe escrever a palavra tal, como que ele quer ser promotor de justiça. Então é muito importante esse treino da galera antes e não errar lá nosso famoso português, né? Porque isso elimina mesmo, cara, de fato. Então é o promotor lá que está corrigindo a sua prova, né, de cada grupo, e ele faz questão de analisar isso também. Então a galera tem que saber de redigir, fazer uma dissertação, uma peça e tal, bonitinho, né? Tem que treinar, para isso tem que treinar. Perfeito, Oi, Tommaso. Desculpa te interromper. Tranquilo. Eu só queria falar do
mais duas coisas sobre a discursiva e três peculiaridades que eu vi da objetiva, tá? Se me permitir. Da discursiva, o que eu queria dizer? Como é que funcionou no MPGO nesses últimos? Sempre foi a banca, tanto da discursiva como da oral, e da objetiva, que agora provavelmente não vai ser isso, né? Vai ser a FGV. Sempre foi essa banca, eu falei que são 3 grupos. Cada grupo com 3 examinadores. Ou promotores ou procuradores de justiça. Claro que agora você falou da mudança, se vai ter judiciário ou AB, a gente não sabe. Mas essa peculiaridade só realmente sempre foi promotor ou procurador muito fera. Então, o conteúdo era cobrado de forma aprofundada. E eu queria também dizer... Peraí, só... Esqueci o que eu ia dizer da segunda... sobre a peça. Sobre a peça. Vocês bem falaram, não dá para... A peça, você tem que sair razoável. Porque a peça, nos últimos, valeu aproximadamente 4 pontos. Quer dizer, em 4 pontos de 10, se você zerar a peça, meu amigo, você está fora. Não tem saída. Então, sim, é importante levar a peça, principalmente para quem nunca estagiou, foi assessor do MP, é complicado. E a escrita é fundamental. Realmente, eu sempre costumo dizer, ninguém precisa... Às vezes tem essas maluquices, né, na prova do MPGO, principalmente. Às vezes tem umas coisas mais que ninguém nunca ouviu. Mas ninguém precisa de um promotor que saiba isso, essas loucuras. Porém, ninguém quer um promotor, uma promotora que não sabe escrever, né? Ninguém quer... Então, sem dúvida, é importante. Sobre a objetiva, Rogério, só queria umas peculiaridades que eu vi no edital que são interessantes. Primeiramente, no traje. No último, tivemos vários problemas, inclusive aqui em Goiás, o Diego já deve ter visto, saiu até figurinha de gente... Vamos fazer o MPGO com abadá, porque teve problema sério, não deixaram entrar. Então, agora, o edital expressamente falou do traje para a primeira fase. Então, por favor, ninguém vá... Eles até falam de roupa de banho. Por favor, gente, é prova do MP. Mas como que tem que ir, então? Não precisa do traje forense? Não. Diferente do MP São Paulo. Porém, lá fala, agora não me lembro ao certo, mas você tem que ir de forma... Assim, acho que você não pode ir com algumas vestimentas. Então, eles proíbem algumas vestimentas. Agora, não estou com o edital aqui aberto, mas está no item 8, tá? Está no item 8 do edital, que trata da primeira fase, salvo engano, e ele fala da primeira e da segunda. Já na prova oral, sim, aí tem que ir de terno, gravata, eu acho isso fundamental, né? Até para passar uma boa imagem. Outra coisa que eu vi interessante é que numa das últimas provas, a gente teve 4 alternativas por questão. E nessa vão ser 5. Então, é interessante saber isso, né, na hora de se preparar. Mas isso, você sabe que isso tem tudo a ver com a mudança da primeira fase. Enquanto a banca é própria, para o examinador, é mais confortável trabalhar 4 alternativas, porque no mundo de 30 questões, ele está podendo trabalhar com 4 alternativas e não 5, então poupa 30 assertivas. Agora, quando você traz a FGV, que vai trabalhar com banco de questões, para ela fica mais fácil colocar 5 assertivas. Né? Para ela, nesse mundo, nessa banca toda, ela trabalhando com mais uma assertiva, menos uma, o que é uma gota no oceano? Então, isso coincide com essa mudança da arquitetura da primeira fase, né? Com certeza. E a última coisa que eu vi interessante, que eu sei que outros concursos falam isso, mas aqui foi expresso, o item 5.26 fala que novidades legislativas serão cobradas. Isso é muito importante, por quê? Porque temos a nova lei de improbidade que vai sair. Então, é muito importante isso. É muito importante porque a gente está num momento de algumas alterações legislativas fundamentais. Então, o aluno tem que saber que vai ter que se preparar. E a gente viveu isso agora, né, com a nova lei de licitações, que já está trazendo uns transtornos bons, né, pro coitado do concurseiro. E agora vamos ter isso. Como ter a possibilidade expressa, achei importante falar aqui na live para o aluno, sempre o aluno se pergunta essas coisas, né? E aí o aluno já está ciente. Eu vou perguntar o seguinte, eu vou pedir para o Diego pensar, para o Tommaso pensar, eu também vou dar o meu palpite.
O que você acha que vai estar na prova do MP de Goiás, primeira fase? Vamos dar essa dica para quem está assistindo. Enquanto vocês pensam, deixa eu só mostrar para quem assiste o curso, o grupo de estudos para o MP de Goiás do RSC Online. Está aqui, ó. Vocês entram no rsconline.com.br, aí vocês vão encontrar um banner verde aqui, ó, randômico. Vocês clicam nesse banner verde, que é o reta final para o MP Goiás, vai abrir esta página aqui, ó. Esta página é uma explicação do reta final para o MP de Goiás. São só 40 vagas, só 40 alunos vão participar. Tem o início dia 1º de novembro, tem o fim dia 14 de janeiro, e aqui a descrição do curso, no que consiste o curso, o grupo de estudos, o cronograma, o vídeo meu explicando, mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha. Vejam que vocês têm aqui várias dicas para vocês conhecerem melhor o produto, tá? Cronograma. A partir de amanhã, vocês já vão ter até um tira-gosto do material. Não deu tempo de colocar ainda. Então, fique atento. Aqui está o reta final para o concurso do MP de Goiás. Temos planejamento semanal de estudos durante 8 semanas, com os temas mais recorrentes, material de apoio. Então, você tem o planejamento acompanhado do material de apoio, indicação da lei seca a ser estudado, 3 simulados de prova, encontros virtuais ao vivo comigo e convidados, debatendo os principais temas de todas as matérias, um planner para você organizar o estudo e fale com o professor, além de um grupo do Telegram, tá? Então, vocês vejam aqui com calma, e esse é o produto que eu estou divulgando. No final da live vai ter um cupom de desconto, fique atento. Já que eu fiz a propaganda, então agora eu começo com quem? Quem quer apostar suas fichas num determinado... Não precisa ser só de penal, processo penal, pode ser de outra coisa, eu só entendo malha é malha de penal, processo penal, não vou arriscar outra coisa. Eu vou ser o último. Quem quer começar já dizendo para o aluno, se prepara que você vai encontrar tal tema na sua prova. Bom. Começa aí. Vai lá, Tomás. Vai. Bom, então vai lá. Olha só, cara. Eu até fiz isso, preparando essa live aqui, mas eu vou me limitar, igual o Rogério, à área criminal. Não vou me arvorar em outra. Já falei da questão dos difusos e coletivos. Mas se quiser dar mais de uma dica, fica à vontade aí. Vamos lá. Não, a minha vai ser mais uma dica. A legislação penal extravagante aqui, eu separei umas leis que o pessoal tem que observar. Vamos lá, primeira coisa, que eu falei para vocês, eles cobram pesado eleitoral. Então, verifiquem e estudem os crimes eleitorais, porque isso eles gostam, o MPGO gosta muito. 2, lei de execução penal. Então, já separei aqui, a galera fica de olho na lei de execução penal, nas alterações, pacote anticrime. Então, Diego, deixa eu dar uma dica. Vai. Aproveitar que você falou lei de execução penal, vai cair um tema do STJ que coincidiu com um tema recente do STF. A progressão de crime hediondo só será de 60% se tratar de condenado reincidente específico. Se ele não for reincidente específico em crime hediondo equiparado, ele vai progredir com 40% ou 50% se for um crime com resultado morte. Temas recentes do STJ e do STF na linha do que o Diego falou. Então, eu estou dando uma de abelhudo aqui. Você fala, isso aí. Eu engato uma outra dica. É interessante, cara, que eu peguei um caso na prática desse, que era um caso omisso, né? A lei era omissa e a gente teve que recorrer eu e a minha assessoria lá à jurisprudência. Beleza, show de bola. Lei de preconceito, inclusive essa questão da LGBTfobia e tal, fica de olho que isso aí eu apostaria minhas fichas. Lei de crimes hediondos, porque houve também alterações profundas aí no pacote anticrime. Aí, puxando já o que o Tomás falou, cara, que a questão das novidades legislativas, fiquei muito atento, porque o edital foi expresso em cobrar as 2 leis de licitação, cara. As 2. Ela botou expressamente as 2 leis. Então,
Se eu tivesse que apostar, eles vão cobrar, né? No que diz respeito à penal, apesar da Lei 8666 estar revogada, só aplicamos a 14.133, que migrou os crimes para o capítulo 2B do título 11 do nosso Código. Cuidado que você pode precisar da 8666. Por quê? Exato. Princípio da continuidade normativo típica. Fatos cometidos antes continuam respondendo pela Lei 8666, porque a lei nova, ela praticamente aumentou todas as penas. Tá? Fique atento também o seguinte, viu? Aproveitando que você deu essa dica, Diego. Antes, os crimes em licitações e contratos administrativos, estando na Lei 8666, não observavam para a progressão de regimes o artigo 33, parágrafo 4º do nosso Código, a reparação do dano como condição para a progressão de regime. Agora, esses crimes foram lá para os crimes contra a administração pública. Para a progressão de regime, vão ter que reparar dano ao erário. Lembrando que essa novidade não retroage para alcançar fatos pretéritos. Olha quanta pegadinha dá para fazer só desse bate-papo aqui. E mais um detalhe, Rogério, que eu observei também, porque a lei é expressa em falar que contratos celebrados nessa vacatio aí de 2 anos, né, até a revogação total da lei, eles podem ser regidos pela 8666, e a gente tem muita norma penal em branco lá, dos crimes, que podem ser necessário observar aí esses contratos da vigência da 8666. Então, muita pegadinha aí, cara. Toma cuidado, a galera. Norma penal em branco, que durante 2 anos o complemento pode ser a lei A ou a lei B, a depender do contrato, a depender de qual lei rege o contrato celebrado. Perfeito. Bem observado, boa. Ó, eu diria mais uma coisa, a pena de multa. Cuidado que a pena de multa, nos crimes em licitações e contratos administrativos, agora seguem o sistema dias-multa do Código Penal com um detalhe. Tem piso. A multa não pode ser inferior a 2% do contrato fraudado, tá bom? Isso aí. Então, o que é diferente, né, da regra geral do Código Penal, esse detalhezinho que você falou aí do mínimo, né, de 2%. Tudo isso nós vamos explorar no grupo de estudo, seja no material, seja nos simulados. E outra dica aqui da lei extravagante é Maria da Penha, porque a gente atua muito na prática, né, pior que a Covid-19, essa pandemia de violência, então isso com certeza hoje vai ser cobrado. 70% de uma promotoria criminal do interior, 70% é violência doméstica familiar. Pois é, então isso com certeza, por ser, né, até inclusive a banca de promotores de justiça, você pode ter certeza que eles vão cobrar isso. E as alterações, teve a alteração da Maria da Penha em 2019, 2020, então toma cuidado com as alterações recentes. Foi a lei mais alterada nos últimos 2 anos, 2019, 2020, e já posso falar em 2021, é a lei mais alterada. E ela é alterada também reflexamente. Basta lembrar do stalking, uma espécie de violência psicológica, basta lembrar da violência psicológica contra a mulher propriamente dita. Com certeza. Então, só finalizando, então aí eu destacaria também a lei de organização criminosa, que também foi muito alterada pelo pacote anticrime, que tem muitos detalhes, né, muitos meios de investigação e tal, abuso de autoridade e, por fim, eu já falei, a nova lei de licitações está lá no finalzinho da lista. Então, eu destacaria essas leis aí para a galera. Quando você fala da lei das organizações criminosas, eu pediria para os candidatos prestarem atenção em 2 pontos. Primeiro, no que diz respeito ao crime de obstrução de investigação envolvendo organização criminosa, o STJ decidiu que ele é material nas 2 modalidades. Ele é material no impedir e no embaraçar. E eu também pediria para você ficar atento a uma recente decisão do STF de que a colaboração premiada celebrada pelo delegado de polícia para ter eficácia depende da anuência do Ministério Público. Então, é uma jurisprudência importante para o Ministério Público, acaba seguindo uma linha defendida pelo Ministério Público desde o início. Eu acho que isso pode cair no seu concurso. Diego, você deu dicas, eu acho que cirúrgicas, viu, cara? São leis que, se não caírem essas leis,
cortamos o braço esquerdo do Tomaso. Opa. É isso aí. Vai lá você, Tomaso. A diferença de vocês, que são os mestres de penal, e é engraçado eu falar isso como ex-delegado, como eu falei, eu fui delegado, dei aula de penal já em faculdade, cursinhos, mas depois que eu fui promotor, eu me apaixonei por outra área, improbidade administrativa. Boa. Então, hoje, eu sempre trabalhei em promotoria do interior, tirando uns auxílios, umas substituições, e eu amo de paixão a improbidade hoje. É, sem dúvida, a matéria que eu mais domino e tal, essa área de corrupção. O que eu falo? Bom, para mim é difícil numa primeira fase. Se fosse para uma segunda fase, com banca própria, da MP, fica mais fácil eu dar a minha opinião. O que eu acho que sem dúvida vai cair? Bom, improbidade administrativa me parece certeza, tanto se for a nova lei e tal, mas na antiga também. Não tem como, improbidade é uma matéria que sempre cai para a MP, então, dentro de difusos, me parece obrigatória a improbidade, obrigatória a parte de processo coletivo, a parte processual, tá? Acredito que nas licitações não temos nem dúvidas, né? A pessoa tem que estar por dentro tanto da nova como da antiga lei, ter uma ideia, porque a gente sabe que a antiga lei também vai continuar sendo aplicada, então me parece meio que obrigatório. Fora isso, por ser uma banca FGV, fica um pouco difícil eu chutar o que vai cair. Mas eu estudaria bem, sem dúvida, ECA para a prova de MP. Me parece meio obrigatório ECA. Ambiental, que eu acho muito chato, assim, extremamente chato, mas a pessoa tem que saber. E consumidor. Se eu tivesse que deixar de lado, que, aliás, eu deixei no meu estudo para MPGO, algumas que são importantes demais, mas se a pessoa não tiver tempo para estudar tudo, de difusos, eu deixei um pouco de lado saúde, tirando a parte constitucional, e deixei um pouco de lado urbanístico, que talvez consiga ser mais chato que o processo civil. São poucas matérias do que processo civil, né? Vamos ser sinceros. Então, é uma matéria... Eu fui promotor da habitação e urbanismo 14 anos. 14 anos. Coitado de você. Eu fui promotor do meio ambiente, habitação e urbanismo 14 anos. Nossa. Aí eu topei trocar essas duas por improbidade, crime, controle externo da polícia. Eles me deram, me dá tudo. Leva, me deram, eu troquei. Sabe, apareceu aquele programa do Silvio Santos, lembra? Você troca uma caminhonete por um pirulito? Sim, tal. Foi mais ou menos. Mas sabe que você falou uma coisa, Tomás, interessante. Não é do Silvio Santos? É do quê? Minha filha está aqui rindo da minha cara, dizendo que eu errei o programa. É da onde? É do quê? Não, do Ratinho na tua época. Na minha época era o Silvio Santos. Não tinha Ratinho. Ou seja, eu já cheguei numa etapa que minha filha vem na live, me corrige, mas chorando de rir aqui, chorando de rir, tipo, sabe, ai, que vergonha do meu pai. Bom, mas você... Oi, Diego. Rogério, só fazer um parênteses no que o Tomás falou, nessa parte de improbidade, de difusos e coletivos, cara. Tomem cuidado, deem uma lida, não é nada complexo, mas são regras objetivas e isso pode cair na primeira fase também, que são as resoluções do CNMP, que regulamentam o inquérito civil, as investigações feitas pelo MP. Então tomem muito cuidado, isso é fácil, é relativamente fácil, é letra de lei ali. Então, tome cuidado com as resoluções, está lá expresso. Então, uma coisa, Diego. Então, só para acrescentar, além das resoluções do CNMP, eu acho muito importante o aluno ler também as do MPGO, do Conselho Superior. No caso, é importante que temos, sem dúvida, né, a 9 de 2018, nesse âmbito extra, né, e a 7, né, a 7 de 2018 trata do PIC, né, e da notícia de fato criminal, e a 9 trata da notícia de fato, do PA, do inquérito civil público, do procedimento preparatório. Essas sempre cai alguma coisa. Desculpa te interromper, viu, Diego? Nada, 7 de 2018 e 9 de 2018. Duas resoluções
do próprio MP Goiás. Tem uma outra importantíssima, só que agora esqueci o número. Esqueci o número, mas enquanto vocês falam, eu vou procurar aqui. Mas sabe o que eu acho legal? Você falou, eu acho legal de resolução. A resolução é letra de lei, mas sabe o que eu acho muito bacana? Que as resoluções normalmente são antecedidas de vários considerandos. Esses considerandos, eu aprendo muito com eles, são verdadeiras lições que trazem o substrato da resolução, os fundamentos, e é muito legal os considerandos. Eu, na assessoria do Procurador-Geral, quando eu tenho que trabalhar nesses atos, eu adoro me dedicar aos considerandos. Eu acho que ali é o momento de você mostrar um cabedal jurídico impressionante. E você falou, Tomaso, Procurei aqui qual que é a resolução, só para o aluno não ficar perdido. A terceira resolução é a resolução 1 de 2021 do Conselho Superior do MPGO, que trata do acordo de não persecução civil. Tema fundamental, acredito. Sem dúvida. Vai cair. Vai cair, certeza. Todos os MPs que estão fazendo prova já estão cobrando a ANPC. Você falou da lei de improbidade, os dois falaram da lei de improbidade. Nós demos uma aula para a turma do curso preparatório para MP do RS Online. Chamamos até uma pessoa que vocês dois conhecem, o René de Souza, o René Odd de Souza. Ele veio aqui no RS Online e ele conversou com os alunos sobre a lei anticorrupção empresarial. Foi muito legal, porque ele fez um paralelo entre a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, e a LAI, a Lei Anticorrupção Empresarial. Ele fez um paralelo, quando que se aplica uma, quando que se aplica outra, se é possível aplicar as duas. Ele ficou 2 horas e 45 minutos. Por quê? Porque nesses grupos de estudos, de 15 em 15 dias, pelo sistema Zoom, ou seja, um presencial virtual, você vai ter uma aula, nós vamos conversando. Deixa eu até saudar aqui, ó, Ruth Araújo, juíza de direito, escreveu um livro recente comigo, explicando passo a passo nessa jornada de quem se prepara para concurso. Vejam lá na editora Juspódio, a capitã desse livro foi a Ruth. Então, Ruth, seja bem-vinda. Gente, então, esses são os pontos. Oi. Você falou de lei anticorrupção empresarial, pegando o gancho, e eu acho uma lei muito boa de cair. Acho uma lei que, infelizmente, não é muito estudada. Eu tenho uma pós-graduação em anticorrupção, então eu estudei bastante essa lei, e há poucos meses eu entrei com a minha primeira improbidade cumulada com lei anticorrupção empresarial. E foi um caso bem legal mesmo. Então, é uma lei complexa, uma lei que a pessoa tem que estudar. E eu diria para os alunos estudarem, porque quando cai, poucas pessoas têm esse conhecimento profundo da lei anticorrupção empresarial. É uma lei muito, muito importante que nos possibilita atingir não apenas a pessoa que muitas vezes tira o dinheiro, né? Por isso que é tão importante, porque na improbidade a gente sabe que se entra 5 vezes contra o prefeito, 10 vezes, o cara já não tem nem mais o que bloquear dele. E aí tem uma empresa no meio, você consegue ressarcir o erário, colocando em disponibilidade de bens da empresa. Então é uma lei muito importante. Perfeito. Quero cumprimentar o Douglas, colega nosso do MP do Mato Grosso do Sul, também está presente. É tanto colega aqui presente, juiz, delegado, estou me sentindo na fase oral de concurso. Gente, eu quero avisar os alunos que estão assistindo e têm interesse em fazer esse grupo de estudos reta final para o concurso do MP de Goiás, que nós temos 40 vagas, e se você tiver interesse, eu vou passar agora um código, anotem o código aí, olha. Anotem o código. Matheus está presente aqui. Tudo bom, Matheus? Anotem o código. Esse código ele vai te dar um desconto. Então, ele serve como cupom de desconto. Vai aparecer aqui para vocês também nos comentários. Então, eu vou falar o código que serve como cupom. Você vai entrar lá, a hora que clicar no carrinho, vai ter lá cupom de desconto. Você vai inserir exatamente esse código. Ó,
tudo com letras maiúsculas. Reta final Goiás 2021. Ai, Rogério, tá difícil. Não tá difícil, ó. Reta final. Não, se tiver difícil, não adianta. Você Aí... vai prestar o concurso, porra. Vamos lá, ó. Você tem que estudar eleitoral e tá difícil você decorar o seguinte. As resoluções letras maiúsculas. Letras maiúsculas. É mais fácil isso do que estudar Lindby. Ó, letras maiúsculas. Reta final. Ai, Rogério, final é com L ou com U? Esquece, você não vai prestar o concurso. Não vai. Então, ó, reta final Goiás 2021. Esse cupom é válido até dia 22 de outubro. Até dia 22 de outubro. Reta final Goiás 2021. Tá joia? Estão perguntando, as apostilas são de quantas páginas por dia por semana? O nosso planejamento é semanal, gente. É semanal. Você vai ter uma quantidade de páginas para estudar por semana. E você vai dividindo conforme a sua disponibilidade no dia. Tá? Então, há aí uma certa liberdade para você, num dia, estudar mais, no outro dia, estudar menos. Nós trabalhamos mais ou menos com 4 horas, 4 horas e meia, 4 horas e meia de estudos diário para você dar conta do reta final, tá? Então, reta final Goiás 2021 é o nosso cupom, tá joia? Diego. Tem comentários fantásticos, viu, Rogério? Hã? Não entendi. Estão saindo os comentários sensacionais, viu, Natália? Cara, passa tudo muito rápido, eu não consigo. Olha só, a Luana já ajudou aqui, a Luana já ajudou. Meu Deus, que homem lindo da porra. E acabaram de mandar. Pô, mas aí pode ter sido para vocês e a gente não está sabendo. Né? Ó, a Vanessa pergunta se tem videoaula. Não, o que tem são encontros quinzenais, esses encontros são ao vivo, mas ficam gravados para quem não consegue assistir. E nesses encontros nós trabalhamos grandes temas do concurso do MP de Goiás. Diego, muito obrigado, cara. Dessa vez fizemos uma live programada. Peguei o Diego no outro dia de surpresa, ficou caindo lá a conexão. Quero agradecer muito, eu acompanho as tuas redes sociais, eu vejo o quanto você é atuante. Eu percebi aqui de alguns comentários que eu consegui ler, pessoas elogiando imensamente o Diego pelo trabalho que ele faz aí no MP de Goiás. E o Tomaso não é diferente. Conheci o Tomaso pessoalmente em 2018, Tomaso, foi isso? 2017. 17, né? Vai passando rápido. Só o Matheus que está nos assistindo é que vai ficando velho. Então, eu quero agradecer você também, Tomaso, e não vejo a hora de nós nos encontrarmos novamente. Vamos bater um papo como merecemos depois de 2 anos de pandemia. Aliás, esses 2 anos não deveriam nem ser computados no nosso calendário, não é verdade? Então, olha, obrigado. Muita gente elogiando o Tomaso aqui. É o promotor de justiça mais italiano que o Brasil tem. Acho que é o único italiano que gosta de futebol que nós respeitamos. Ô, Tomaso, me fala uma coisa. Você torce para qual time? Então, eu vou ser bem sincero. Não, eu sou torço de time Juventus da Itália. Sou, assim, louco no Juventus da Itália, sabe? E em seleção da Itália. Eu sou por isso que você gosta de corrupção, porque não foi o Juventus que fez uma corrupção lá e caiu para a terceira. Brincadeira, mas eu tinha que fazer essa brincadeira. Vamos lá. Para aniquilar a Juventus. É óbvio que não aconteceu. Pois é. Tô brincando, mas aconteceu. Aqui é um brasileiro que até hoje não aceita o 3-2 do Paulo Rossi, mas vamos lá. Aí, fantástico. E eu não aceito o Baggio, o pênalti do Baggio em 94. Então, estamos na mesma. É verdade. E faleceu, né? O Paulo Rossi faleceu. Não, Paulo Rossi faleceu. O Baggio tá vivo. Mas eu sou de 89, então eu não vivi o Paulo Rossi, mas é uma história tão famosa na minha vida que eu cresci vivendo. E futebol, eu falo, eu sou brasileiro em tudo, menos no futebol. Eu mudei Mas do Brasil. Tem algum time brasileiro que você gosta, não? Eu não consegui Flamengo, Mengão. Eu mudei do Brasil sem não ter nada. Eu não tinha nada mesmo de Brasil, né? Quando mudei.
Então, é difícil. Eu já era fã da Juve, foi difícil. Aí eu comecei a torcer para o Goiás, mas Puta, aí não tem como. Não tem como ter alegria, né? Aí é complicado. Aí não tem como mesmo. Você sai da Juve e vai torcer para... Bom, tudo bem, não vou falar. Futebol não se discute. Mas, galera, muito obrigado aos dois. Uma boa semana, que tenhamos amanhã uma votação que seja exitosa lá, ou uma não votação da PEC 5. Eu ainda acho que essa PEC 5 não tem quórum, porque ela não agrada à sociedade. Galera, obrigado então, Diego, obrigado, Tomás, obrigado. Espero vocês que estão assistindo no RSC Online. Abraço grande. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado aí também pelo convite.